A discussão que envolve a construção de uma pista de skate no bairro Planalto foi um dos assuntos comentados na sessão de quarta-feira no Legislativo. O vereador Rafael Cantu relatou que esteve no bairro e participou de um encontro com moradores. Para ele, a construção é ponto pacífico, o espaço é importante, a exemplo de alguns moradores que também destacaram a necessidade do benefício. Outros se posicionaram contra a construção. Cantu explicou que respeita a opinião das pessoas, inclusive de uma senhora, que falou que o skate é coisa de vagabundos, que o local passaria a ser um ponto de tráfico de drogas. Eu tenho lutado há muitos anos em prol da juventude, ressaltou o vereador, e uma das principais bandeiras, a questão central da nossa luta é em direção ao enfrentamento da criminalização da juventude, algo grave em nosso país. O jovem da periferia é sempre tratado como criminoso, bandido e traficante. Nós respeitamos a opinião das pessoas, e gostamos sempre de dialogar com elas. Acredito que muito dessa opinião contrária seja fruto do equívoco, seja fruto do mito que existe em torno da questão do skate, pois essa senhora que estava lá, estava bastante nervosa e falando que era coisa de vagabundo, desculpa usar esse termo aqui nesse plenário, mas para explicar de fato, falando que aquilo era coisa de vagabundo, que lá ia se transformar um ponto de tráfico. E aí é uma questão que eu gostaria realmente de falar. Eu tenho lutado, hoje tenho 26 anos, mas há muitos anos tenho me dedicado nas lutas da juventude. E uma das principais bandeiras nossas, uma das questões centrais de nossa luta é nós partirmos em direção ao enfrentamento da criminalização da juventude. Isso é algo grave em nosso país. O jovem da periferia é sempre tratado como o criminoso, como o bandido, como o traficante. E nós não podemos aceitar esse discurso. É lógico que uma pessoa idosa, ela tem algumas convicções mais ultrapassadas, às vezes tem uma dificuldade de compreender esse contexto, mas mesmo assim é um discurso recorrente na nossa sociedade e eu, enquanto militante de juventude, não posso deixar de comentar algumas questões. A marginalização do skate, assim como é feita a marginalização de tantas outras coisas que são dos jovens, é algo que reflete ainda uma sociedade que não conseguiu entender a juventude enquanto um grupo social que carece de políticas públicas específicas. Para o jovem não cabe a política universal, não se cabem políticas que são feitas para todas, justamente por entender que o jovem tem necessidades específicas. E deve sim ser compreendido como um indivíduo merecedor de seus direitos e que é protagonista no desenvolvimento da sociedade. E, infelizmente, isso não é compreendido por boa parte das pessoas. Não é à toa que nós conseguimos, após muita luta, aprovar o Estatuto da Juventude em âmbito nacional. É justamente colocando o jovem como centro do desenvolvimento, colocando o jovem enquanto um grupo social que ainda é extremamente criminalizado e extremamente marginalizado, especialmente o jovem da periferia. E aí é esse discurso que nós temos que rechaçar, sim. Infelizmente existe desinformação, existe muitas vezes parte de ignorância em relação ao que está acontecendo, e isso gera, sim, preconceitos, isso gera, sim, mitos que são levados em consideração por algumas pessoas, mas nós, enquanto poder público, temos que desmistificar essas questões que são postas. Não aceito, de modo algum, preconceitos e marginalização da juventude. Por isso, defendo aqui a realização dessa obra, assim como tenho defendido desde 2013, quando entrei nesta casa, não por ser uma obra importante para o bairro, mas por ser um equipamento de juventude. É lógico que vai beneficiar toda a comunidade, mas nós temos que pensar na juventude e suas políticas públicas específicas.